Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula 5 do nosso curso de Introdução à Teoria Política Clássica do nosso SINDIUT, a nossa Escola de Luta, dando continuidade a uma discussão sobre a influência do liberalismo clássico, do liberalismo político, sobre a questão democrática, né? Como nós já estamos enfatizando desde o início do nosso curso, desde a primeira aula, a questão democrática é o nosso problema fundamental nesse curso. E estamos dialogando com autores clássicos do liberalismo político para compreender como a democracia se estabeleceu enquanto conceito hegemônico nos últimos 2 séculos, principalmente no mundo ocidental. Então, nesse sentido, a nossa aula 5 vai trazer um autor fundamental do século XIX para essa discussão da questão democrática contemporânea desde a modernidade. Esse autor é o inglês John Stuart Mill. E nós vamos discutir uma obra dele. Ele é um filósofo importante da história da filosofia, da escola utilitarista, mas nós vamos olhar para John Stuart Mill como um ator político do seu tempo, ali no século XIX, na Inglaterra, um autor que discutiu também política e, acima de tudo, discutiu esse problema da democracia dentro do horizonte do liberalismo clássico, tentando pensar o que ele vai chamar, ele e outros autores de sua época, vão chamar de caminho inevitável da democracia, de caminho inevitável e natural de ampliação da participação das maiorias, mas dentro de uma perspectiva de defesa primordial da propriedade e da liberdade individual. Então, John Stuart Mill está inserido nesse horizonte de discussões, e a obra que nós vamos trabalhar nessa nossa aula 5 é a obra Considerações sobre o Governo Representativo, uma obra de 1861. John Stuart Mill viveu na Inglaterra, ele é inglês, viveu entre 1806 e 1873, né? Ele foi uma liderança política, chegou a ocupar uma vaga no parlamento inglês, mas acima de tudo foi um pensador de seu tempo, filósofo que transitou em diferentes segmentos das ciências, nós podemos chamar hoje de ciências humanas, e foi, como eu já falei, um pensador da política. O título da nossa aula é exatamente focar aí sobre a questão democrática, né? John Stuart Mill e a questão democrática. O governo representativo possui uma natureza democrática? Então, pela pergunta que está colocada no título da nossa 5ª aula, dá para perceber que nós vamos, a partir deste livro, dessa obra de John Stuart Mill, de 1861, nós vamos estabelecer um percurso formativo de discussão dessa relação entre a representação e a democracia, tomando como um eixo dessa triangulação essa questão do liberalismo na política. Então, é uma relação que hoje é muito problemática, né? É muito atual essa discussão da relação entre a representação democrática e os anseios populares, né? Esse descompasso que muitas vezes existe. Muitos países têm elevadas abstenções nos seus processos eleitorais, ou seja, muitos eleitores não vão sequer votar mais, porque não creem que a democracia representativa pode seguir representando os seus legítimos interesses. Então, esse é um problema contemporâneo, já era um problema na época de John Stuart Mill, um problema no sentido de desenvolver reflexões sobre isso, e nós vamos tratar dessas questões a partir de John Stuart Mill nessa nossa 5ª aula. Mas antes de adentrar na nossa discussão, é importante entender John Stuart Mill no seu tempo, né? Então, o nosso autor, ele estava no centro do capitalismo mundial
no século XIX, né? Então, a Inglaterra era o país mais desenvolvido do ponto de vista econômico naquele período. Não eram os Estados Unidos. Nós sabemos que a ascensão estadunidense do ponto de vista econômico para se tornar a grande potência militar e econômica que é hoje, vem mais para o final do século XIX, principalmente entre as guerras mundiais e no pós-guerra, já no século XX. Mas lá no início do século XIX, a Inglaterra era o grande império capitalista, né? A Inglaterra estava estabelecida em boa parte do mundo, né? Estava a pleno vapor o desenvolvimento da Revolução Industrial. Ao longo do século XIX, a primeira Revolução Industrial se consolida e nós já vamos ter, na segunda metade do século XIX, época em que John Stuart Mill publica a nossa obra em estudo hoje, nós já temos a segunda Revolução Industrial em curso na Inglaterra, que é uma revolução de expansão para além das fronteiras daquele país, do capitalismo inglês. Então, para vocês terem uma ideia, na segunda metade do século XIX, a Inglaterra vai fazer grandes investimentos no Brasil, por exemplo, né? Investir em estradas de ferro, investir em iluminação pública nas grandes cidades do país, exportar máquinas, né? Então, a Inglaterra começa a montar fábricas para além do seu país, né? Para além das suas fronteiras, e começa a colonizar também algumas áreas do mundo, como por exemplo a Índia, na Ásia, e alguns territórios na África, né? Isso não é só da Inglaterra, né? É um processo dos países capitalistas europeus da época, mas a Inglaterra estava na linha de frente desse processo. Então, John Stuart Mill está vivendo essa pujança econômica do país mais desenvolvido do mundo do ponto de vista do capitalismo. Ele está vivendo o imperialismo inglês, na época que ele publica a sua obra O Governo Representativo, a colonização afroasiática, a expansão do capital, como eu já mencionei, a expansão dos investimentos das grandes empresas inglesas, que caminha junto com o governo. E aí um destaque importante para isso, né? John Stuart Mill, ao pensar a política, ele está pensando esse processo em que era preciso estabilidade institucional. É uma coisa que os liberais se preocupam muito nessa época. Nós já vimos nas aulas anteriores com Tocqueville, com os federalistas, até mesmo com Maquiavel, a importância da estabilidade institucional, a importância de se reconhecer uma sociedade cada vez mais diversa, mas que essa sociedade tenha seus anseios atendidos pelo Estado, pelos governos, e que a estabilidade das instituições estatais sejam mantidas. Essa é uma preocupação deles. E no expansionismo capitalista inglês do século XIX, as grandes empresas levam capital, os grandes bancos levam seus investimentos, mas é o Estado inglês que leva a força das armas, né? É o exército inglês que vai estar presente na Índia, que vai estar presente na África, que vai estar presente como imposição estatal do ponto de vista da colonização, do ponto de vista da regulação desse mundo colonial através das leis aprovadas no parlamento. Então, a política caminha junto com o expansionismo econômico, e a estabilidade estatal era algo fundamental para a consolidação do capitalismo inglês. Além disso, um outro problema muito importante que o John Stuart Mill discute é exatamente a superação do absolutismo monárquico, né? Esse é um problema para os liberais daquela época. Todos eles discutem isso no sentido de defender a propriedade e a liberdade individual. Então, se no absolutismo tudo era do rei e a liberdade maior era do monarca, que tinha a soberania plena, nos regimes liberais, posteriormente vão ser chamados de democráticos, eles vão tentar fazer essa combinação do liberalismo com a democracia, que é uma das coisas que nós estamos vendo nesse curso.
A ideia de se opor ao absolutismo passa diretamente pela ideia de defender a liberdade individual e a propriedade nesse caminho, né? Dentro da Inglaterra, o modelo institucional que o John Stuart Mill defende na sua obra e que vai se consolidar como modelo para o sistema político estável que marcou aquele país e que marca até hoje, né, a Inglaterra, é o da monarquia parlamentar, né? Um equilíbrio entre o rei, o monarca ou a monarca, que é o chefe de Estado, e o parlamento, que tem a soberania de legislar e de compor os governos, né? A partir de eleições periódicas, mas a partir também de uma casa revisora que não passa pelo crivo de eleições, que é a Câmara dos Lordes. Mas daqui a pouco nós vamos ver um pouco mais sobre isso, né? Uma outra questão que John Stuart Mill tem no horizonte de suas preocupações, assim como Tocqueville e os federalistas, é como se opor não só ao absolutismo, mas também ao excesso de democratização, ao excesso de soberania popular, que eles vão chamar de excesso, né? Então, a referência histórica deles era a Revolução Francesa. Então, o que eles vão chamar de excessos da Revolução Francesa, excesso de instabilidade institucional, de participação popular nas ruas, inclusive com o uso da violência no período do terror jacobino, né, lá na Revolução Francesa, eles vão refutar, rejeitar frontalmente, tendo esse modelo como referência de algo a ser rejeitado. E ao mesmo tempo, para John Stuart Mill, no início do século XIX, o modelo dos Estados Unidos, do federalista, que nós vimos na aula anterior, na aula 4, é o modelo a ser seguido como um modelo que combina ampliação contínua da participação popular, estabilidade institucional, defesa irrestrita da liberdade individual e, acima de tudo, como eu venho destacando desde as aulas anteriores, a defesa da propriedade privada como um elemento basilar da composição desses sistemas políticos, né? Então, nesse sentido, e para concluir o contexto histórico aqui do John Stuart Mill, é importante ressaltar o diálogo que a obra dele traz com o federalista, os papéis federalistas estadunidenses, que foram objeto de estudo da nossa aula 4, né? Então, as questões e problemas principais que o federalista traz, o John Stuart Mill retoma num outro patamar. Inclusive, alguns liberais até o acusam de socialista sobre alguns aspectos, de defesa de maior participação popular, de voto feminino, enfim, questões que nós vamos ver daqui a pouco ao longo da nossa aula. Mas, ao mesmo tempo, o John Stuart Mill deve ser considerado como um autor clássico do liberalismo moderno e um autor que vai servir de base essencial para alicerçar o que se chama de Estado Democrático de Direito até os dias de hoje, que é um Estado, como nós já estamos enfatizando, fortemente influenciado pelas ideias liberais clássicas. Vamos seguir daqui a pouco com a nossa aula 5.